Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar narração e conversação em textos do gênero crônica. Narração, vocês já lembram o que é, né? A narração é quando você conta uma história, uma tipologia textual, uma das características da crônica. Ali, quando eu narro, eu posso narrar em primeira ou terceira pessoa, dependendo do narrador que eu escolho. Mas conversação, o que seria conversação em textos? Vamos entender um pouquinho disso. O que estudamos na aula anterior? Na aula anterior, estudamos sobre narração e descrição em textos do gênero crônica. Então, na aula anterior, a gente já reviu um pouquinho sobre o que é narração, atribuindo a descrição. Na aula de hoje, iremos trabalhar sobre narração e conversação em textos do gênero crônica. Antes da gente fazer a leitura da crônica, vamos entender um pouquinho o que seria esse termo conversação, que no decorrer da leitura vocês vão conseguir compreender mais. Mas para situá-los, quando eu falo de conversação, para que não haja uma confusão, por exemplo, em intertextualidade, que a intertextualidade é a conversa entre os textos, tá? No caso da conversação, é justamente a aparição ou a presença de diálogo, a conversa entre os personagens, se eu tenho um ou dois ou mais personagens, ou quando eu dou voz, quando o narrador ele dá a voz até a um personagem imaginário dentro da narrativa, eu tenho aí o que nós chamamos de conversação, que seria o mesmo que o diálogo presente dentro da narrativa, dentro da crônica, tá? Então vamos à leitura de uma crônica agora. Analfabetismo, crônica de 15 de agosto de 1876. Gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas nem de metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome. Às vezes um nome feio, mas não havendo outro, não o escolhem. São sinceros, francos e ingênuos. As letras fizeram-se para frases. O algarismo não tem frases, nem retórica. Assim, por exemplo, um homem, o leitor ou eu, querendo falar do nosso país dirá: quando uma Constituição livre pôs nas mãos de um povo o seu destino, força é que este povo caminhe para o futuro com as bandeiras do progresso desfraldadas. A soberania nacional reside nas câmaras. As câmaras são a representação nacional. A opinião pública deste país é o magistrado último, o Supremo Tribunal dos homens e das coisas. Peço à nação que decida entre mim e o senhor Fidelis Teles de Meireles Queles. Ela possui nas mãos o direito a todos superior a todos os direitos. A isto responderá o algorismo com a maior simplicidade. A nação não sabe ler. Há 30% dos indivíduos residentes neste país que podem ler. Desses, uns 9% não leem letra de mão. 70% jazem em profunda ignorância. Não saber ler é ignorar o senhor Meireles Queles. É não saber o que ele vale, o que ele pensa, o que ele quer, nem se realmente pode querer ou pensar. 70% dos cidadãos votam do mesmo modo que respiram, sem saber por quê nem o que. Votam como vão à festa da penha, por divertimento. A Constituição é para eles uma coisa inteiramente desconhecida. Estão prontos para tudo, uma revolução ou um golpe de Estado. Replico eu. Mas, senhor algorismo, creio que as instituições existem, mas e para 30% dos cidadãos.
propõe uma reforma no estilo político. Não se deve dizer consultar a nação, representantes da nação, os poderes da nação, mas consultar os 30% representantes dos 30%, poderes dos 30%. A opinião pública é uma metáfora sem base. Há só a opinião dos 30%. Um deputado que disser na Câmara, senhor presidente, falo deste modo porque os 30% nos ouvem, dirá uma coisa extremamente sensata. E eu não sei que se possa dizer ao algoritmo, se ele falar desse modo, porque nós não temos base segura para os nossos discursos. E ele tem o recenseamento. Observem, antes da gente prosseguir, observe que a intenção da crônica que Machado de Assis aborda, ele traz, ele trabalha uma crítica também, tanto ao ensino educacional, quanto às políticas, quanto às decisões tomadas pelos políticos, que de certa forma não levam em consideração a opinião da população e o sistema educacional, justamente a questão da falha no sistema educacional. Então ele vem trazendo essa crítica. E observem que durante a crônica, durante a leitura, a gente vê um diálogo. É como se ele estivesse conversando com alguém. E como que a gente consegue identificar? Vamos voltar lá no texto rapidinho para vocês identificarem. E aí a gente relembra a aula sobre pontuação. Observem aí os trechos que aparecem em um travessão. Aí eu consigo identificar que é a fala de alguém. Ele dá a voz a um personagem. Então, quando eu identifico os travessões, eu identifico uma fala, eu identifico um diálogo dentro do texto. E aí entra aí a conversação. Além da narrativa, além dele estar narrando a história, ele traz um diálogo também. Observe que a crônica está sendo narrada em primeira pessoa por se tratar de um narrador personagem. Veja o trecho a seguir. Gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas nem de metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome. Às vezes o nome feio, mas não havendo outro, não o escolhem. São sinceros, francos e ingênuos. As letras fizeram-se para frases, o algoritmo não tem frases nem retórica, tá? Então aí a gente tem aí o início da narrativa com o narrador personagem, porque ele está colocando aí em primeira pessoa. Entretanto, há uma conversação na crônica, há os diálogos. Mas afinal, o que seria a conversação? Trata-se da presença de um diálogo estabelecido na narrativa, que eu falei no início da aula. A conversação é esse diálogo, a voz que é dada a um personagem ou até um pensamento, ele conversando. Então, é o diálogo presente na narrativa, no caso, na crônica. Veja o trecho a seguir. Assim, por exemplo, um homem, o leitor ou eu, querendo falar do nosso país, dirá. Então, aqui ele já introduz o diálogo que vai ocorrer. Quando uma Constituição livre pôs nas mãos de um povo seu destino, força é que este povo caminhe para o futuro com as bandeiras do progresso desfraldadas. A soberania nacional reside nas câmaras. As câmaras são a representação nacional. A opinião pública deste país é o magistrado último, o Supremo Tribunal dos homens e das coisas. Peço à nação que decida entre mim e o senhor Fidelis Teles de Meireles Queles. Ela possui nas mãos o direito a todos superior a todos os direitos. Então, nesse trecho, o narrador, ele já traz aí o diálogo. É como se uma pessoa, tanto que ele fala. Assim, por exemplo, um homem, o leitor ou eu querendo falar do nosso país dirá. Então, ele já dá um caminho aí que vai ter um diálogo, que vai ter uma conversa, que vai ter toda
uma discussão. E durante a crônica, e não só essa, mas outras crônicas, inclusive, que já fizemos a leitura, ela aparece essa conversação, aparece esse diálogo dentro do texto. É lógico e claro, como já vimos também, nem todas as crônicas, obrigatoriamente, elas vão ter a presença do diálogo ou vão ter o personagem. Se a gente relembrar da crônica do Fernando Sabino, a última crônica, ali a gente não tem presença de diálogo porque ele está narrando um fato sobre ele está narrando um momento da vida dele, um momento que ele está adiando ali para escrever. Então, não há presença de um diálogo, não há presença de conversação dentro da crônica. Agora, a outra crônica que nós trabalhamos, o novo normal, que aí é a representação de uma festa e ali vários personagens aparecem e a gente tem a presença de um diálogo, de conversas. Então, a conversação, a narrativa e a conversação, narração é narrar os fatos, contar, mas a conversação é justamente essa presença de um diálogo, de uma conversa entre os personagens ou o personagem expressando um pensamento, um diálogo seu. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações e mais aulas. Beijos da Barbie!